Sejam bem-vindos ao terceiro módulo do curso de Fundamentos de Análise Estrutural. Nesse módulo, nós vamos falar sobre duas teorias bastante importantes, o princípio do trabalho virtual e o método de energia. O princípio do trabalho virtual ele é semelhante aí ao princípio dos deslocamentos virtuais, e eu gostaria de falar sobre essas duas teorias, porque elas são muito importantes para o desenvolvimento de outras teorias que nós vamos ver aí ao longo do curso, tá? Notadamente, a teoria de vigas, a teoria de placas e cascas, elas usam aí, de alguma maneira, o princípio do trabalho virtual ou o princípio dos deslocamentos virtuais e o método de energia para encontrar aí todas as fórmulas que a gente precisa, tá certo? E por que a gente precisa dessa teoria, desses dois conceitos bem fundamentados, tá? Bom, quando nós temos estruturas estaticamente determinadas, né, e por estaticamente determinadas, eu digo que, por exemplo, o número de reações que você tem na sua estrutura vai ser exatamente o suficiente para você, através de um equilíbrio newtoniano, aí, usando as equações de Newton, os equilíbrios para cada força, né, equilíbrio de forças em cada uma das direções, equilíbrio de momento em cada uma das direções, vai ser suficiente para você encontrar as reações da sua estrutura, tá? Esse tipo de estrutura, a gente fala que ela é estaticamente determinada, tá certo? Ou isostática, né? Então são esses dois termos aí que a gente usa para estruturas desse jeito. Porém, quando você tem estruturas que têm um número de reações maior do que o necessário para ela estar equilibrada, ou seja, imagine aí que você tem uma viga em duas dimensões mesmo, tá? Uma linha apoiada nas duas extremidades, tá certo? Você aplica uma força no centro, ela tem aí, de uma maneira bastante simples, como encontrar as reações nas extremidades, né? Se você fizer esse sistema de equações de equilíbrio newtoniano, usando as forças e momentos, você vai encontrar suas reações. Agora imagina que você tem em uma outra posição aí da sua viga, dessa linha, um terceiro apoio, tá certo? Você agora não é mais capaz de determinar as reações simplesmente usando o equilíbrio newtoniano. Tá bom? E aí o que a gente faz, tá? O que a gente precisa para encontrar, né? Bom, a gente precisa de uma teoria mais elaborada, mais sofisticada. Essas teorias, elas são conhecidas como o método de energia ou princípio dos trabalhos virtuais, princípio dos deslocamentos virtuais, tá certo? E esses princípios são usados como base para outras teorias, como eu falei, de vigas e cascas, e também para o cálculo aí, ou a teoria que está por trás dos elementos que nós usamos dentro dos métodos dos elementos finitos, tá? Então, os softwares que são usados na indústria hoje, eles de uma maneira ou outra usa esse tipo de teoria para desenvolver aí os seus elementos, tá certo? Bom, então daí que está a importância deles. E como aqui no portal a gente não quer só passar simplesmente alguns conceitos de maneira que você simplesmente saiba como fazer, mas não sabe o que está por trás, a gente quer sim que você tenha uma base bastante boa para atuar na indústria, tá certo? Então esses princípios passam a ser importantes para serem entendidos, tá bom? Bom, eu demorei bastante tempo para entender esses conceitos, para sedimentar dentro de mim esses conceitos, não se preocupem. Eles são um pouco pesados, retornem a esse vídeo toda vez que vocês precisarem entender um pouco mais sobre ele, toda vez que vocês estiverem revendo uma outra teoria, uma outra análise que vocês julguem necessário entender um pouco mais ou aprimorar o seu entendimento sobre esses conceitos, voltem a esse módulo, voltem a esse vídeo e usem como referência, tá certo? Esse é um conceito bastante complicado, não tem problema, não vai entender, se você não entender tudo numa primeira vez, volta aqui e reveja os vídeos, tá? Eles demoram até a gente realmente entender o que está por trás deles, tá certo? Bom, então essa é a motivação aí por trás, né, desse vídeo. E aí, é óbvio que eu quero começar aí da parte mais básica com vocês, né? E pretendo então começar mostrando para vocês o que é, começando pelo conceito mais fundamental, né? O que é o trabalho, tá certo? E a definição de trabalho é essa que está aí na tela para vocês, né?
Então, se a gente imaginar que a gente tem uma partícula, né, ou seja, um ponto que não tem dimensão, tá? Caminhando por uma determinada linha, né? E uma força sendo atuada nela em alguma das direções, tá certo? Então, essa força que ela está atuando, ela não está alinhada necessariamente com a sua linha, tá? A força, o trabalho nada mais é do que a força na direção do seu comprimento. Então, aqui um ds, tá? Se a gente chamar esse W de dW, então ele é uma força vezes um deslocamento pequeno, tá? Vezes o cosseno do ângulo entre essas partes, tá certo? Então, se você pegar aqui um elemento bem pequenininho, que a gente pode chamar de ds, tá certo? Ele é um elemento infinitesimal. Se você pegar a força que está sendo aplicada e o ângulo entre essa força e a trajetória, o cosseno desses dois valores, e, né, multiplicá-los, você vai ter o que é o trabalho. Então, o trabalho ele é uma força vezes uma distância. E aí, da onde surgiu o cosseno? Bom, o cosseno é porque é justamente a força vezes a distância na direção de onde ele está tendo a trajetória, na direção daquela curva que eu comentei aqui com vocês, tá certo? Então, é aí que importa para onde a força está apontando e é aí que importa para o trabalho realizado por essa força. Então, se a gente tivesse uma força que fosse completamente normal aqui,